Quais pontos são importantes de serem observados quando você quer estar em um relacionamento ou se você já está em um relacionamento? Recentemente eu fui no aniversário de uma amiga, daí um amigo meu tinha ido no encontro antes de ir pro aniversário, né? A gente se encontrou no restaurante. E daí começou toda uma conversa entre a gente que tava lá sobre como que tem que ser o primeiro encontro, como que tem que ser os outros encontros, o que que fala, o que que não fala. E, gente, é tão importante a gente saber algumas coisas, principalmente quem é mulher. Eu não sei, ainda não tenho muitas informações sobre o meu público aqui no YouTube, mas eu acredito que a maior parte deve ser mulher. E, cara, é a gente que escolhe o homem. O homem, ele quer, né, sair lá com as mulheres, mas é a gente que se permite ser escolhida. Entende que o primeiro ponto de um relacionamento, se você está em um relacionamento ou se você quer estar, é que é você que vai falar que sim, eu quero estar num relacionamento com você. É você que está avaliando se aquele homem ele vale a pena o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia, o seu cuidado, o seu carinho e a sua atenção. Existem infinitas coisas que eu posso abordar sobre relacionamento e eu vou pedir a sua ajuda para deixar nos comentários os tipos de temas ou assuntos no que diz respeito a esse tema de relacionamento para eu abordar. Porque são muitas coisas. Mas nesse vídeo especificamente eu quero falar sobre quais são as coisas importantes de a gente saber, compreender para ter um bom relacionamento. Primeiro você precisa saber que a cabeça do homem é totalmente diferente da sua. Gente, é como se nós fôssemos opostos de fato, mulheres e homens. Assim, coisas que pra gente são super importantes, são super óbvias e claras, pra eles nem, assim, não tá nem no quinquagésimo, centésimo, trilionésimo lugar na cabeça deles de importância. Ou eles nem sabem que aquilo ali existe. Então, assim, esse é o primeiro ponto, entender que mulheres e homens são diferentes, que a cabeça deles funciona de uma forma e que a bioquímica, o corpo deles, a fisiologia deles, toda essa parte também é diferente. O que acontece no corpo de um homem depois do ato sexual é uma coisa. O que acontece no corpo da mulher depois do ato sexual é outra coisa. É totalmente é o oposto. A mulher libera ocitocina que dá ali vontade de ficar junto e a gente fica meio que bioquimicamente dopada, achando que tá apaixonada e na verdade são só os hormônios. E o homem, se ele não teve aquele esforço de conquistar a mulher, o que vai liberar nele é simplesmente, eu não lembro direito a parte técnica, mas é aquela coisa de espalhar os seus genes, sabe, na população. Então, existe essa diferença que é fundamental. Então, a cabeça do homem funciona de um jeito, a nossa cabeça funciona de outro, o nosso corpo funciona de um jeito, a cabeça dele funciona de outro. Entender isso é o mínimo do mínimo do mínimo. A segunda coisa, comunicação. A gente precisa saber se comunicar. Muitas vezes a gente acha que a gente está sendo clara, mas a gente não está sendo clara. E quando a gente está sendo clara, de fato, a gente está brigando, ordenando, julgando, criticando, impondo aquilo que está dentro da gente por falta de, primeiro, saber o que de fato às vezes está incomodando ou o que a gente quer. Segundo, será que foi gol da Inglaterra? Ou foi gol da Inglaterra! É porque eu tô gravando esse vídeo e tá tendo Inglaterra e Argentina. Gente, estou super torcendo pra Argentina. Argentina não! Tô torcendo pra Inglaterra. Eu gosto da Argentina, gente. Eu morei na Argentina. Mas é simplesmente porque eu acho que a arbitragem favorece muito mais a Argentina que todos os outros times. E eu tenho uma dificuldade de lidar com isso, sabe? E aí meu marido gritou, gol da Inglaterra! Teve fogos de artifício. Então eu sei que foi Inglaterra. Meu filho fala Inglaterra. Bonitinho demais, meu filho. Então, a gente muitas vezes não sabe se comunicar. Existe uma forma de a mulher se comunicar, se expressar, que gera no homem vontade, iniciativa, proatividade dele fazer as coisas. Entende? Existe a forma que faz ele, cara, não aguento mais ouvir essa mulher falando, que, tipo, gera o oposto, gera afastamento. Existe a forma que gera conexão,
que é a comunicação feminina vulnerável, que eu aprendi inclusive com a Jaque Barbosa. Gente, isso salvou meu relacionamento. E quando eu digo salvou, eu tô sendo meio dramática, mas é porque fez muita diferença na gravidez, depois que meu filho nasceu. Então, a comunicação. Existe a forma de falar que gera aproximação e conexão, e existe a forma de falar que gera afastamento, mais briga, mais desentendimento, e aí é uma tristeza. Então, depois da comunicação, existe o autoconhecimento. Por que o autoconhecimento é importante? Se você não se conhece, se você não consegue entender o que é importante para você, quais são os seus valores, os seus princípios, fica muito difícil você ter um bom relacionamento porque você não vai ter parâmetro para selecionar um homem que é compatível com você. Daí você aceita qualquer coisa. Eu vou te dar um exemplo muito simples, tá? Você, vamos supor, quer casar e ser mãe. Daí você vai e tá com um cara que ele não quer ser pai. Não tem como dar certo. Você, pela falta de clareza do que é inegociável para você, você se mete em relações que estão fadadas a terem brigas ou, enfim, problemas. Aconteceu isso com um amigo meu, inclusive. Ele tem o sonho de ser pai e a ex-namorada dele, presta atenção, ex-namorada dele não queria ser mãe. E, gente, tá tudo certo se não querer ser mãe, não querer ser pai. O ponto é, você precisa... Será que foi outro gol da Inglaterra? Você precisa estar com uma pessoa que tem os mesmos objetivos que você em relação a coisas que não mudam. Uma coisa, por exemplo, é você é uma pessoa que gosta de sair à noite ou que gosta muito de sair e a outra pessoa é caseira. Tá tudo certo. Uma hora, tipo, você sai, outra pessoa fica em casa, outra hora os dois saem, outra hora os dois ficam em casa. Isso é diferente de, tipo, vamos supor, uma pessoa quer ser nômade digital, a outra é CLT. Não tem como vai conciliar ser nômade digital e a outra CLT? Entende? Então, essas coisas que são imutáveis, quer ter filho, não quer ter filho, esse estilo de vida, precisa saber antes, precisa ter um alinhamento, uma coerência. Senão, cara, vai ser muito difícil. Então, esse autoconhecimento permite que você já tenha os mínimos parâmetros necessários para ser escolhida por um homem que faça sentido você se permitir ser escolhida, entende? Você se permite ser escolhida. Outra coisa muito importante, além do autoconhecimento, é a inteligência emocional. Porque a pessoa que tem, ou melhor, a pessoa que não tem inteligência emocional, ela se coloca em uma situação muito perigosa. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, que é o perigo de você não se permitir ser vulnerável ou sentir as suas emoções, alguma coisa assim. Procura aqui no meu canal e esse vídeo, porque você assiste esse vídeo. Eu não vou falar o que eu falo nesse vídeo porque eu quero que você assista, porque vai ser muito melhor do que eu falar aqui. Então, se você não tem inteligência emocional, você se coloca em uma situação muito perigosa. E além dessa situação perigosa, dos motivos que eu falo nesse vídeo, você não vai saber ali comunicar o que é importante para você, entende? Você pode não saber colocar limite, não conseguir falar o que você gosta, o que é importante para você, e como é que outra pessoa vai te respeitar ou te entender se você nem você sabe expressar de uma forma clara o que você quer, o que você gosta, o que é importante para você, o que você não gosta, o que você não aceita, entende? Então, tem esse ponto da inteligência emocional. E uma outra coisa muito interessante é ter um conhecimento sobre o outro. Eu vejo uma coisa que é muito interessante. Isso, inclusive, dá papo para um vídeo só. Que são muitos casais que estão há muito tempo juntos e eles terminam não porque falta amor. E eu tava até... Eu tenho que gravar um vídeo só sobre isso. Mas, enfim, por falta de entender como a outra pessoa funciona. Porque às vezes a gente tá tão preso no que a gente gosta, o que é importante pra gente, inaceitável pra gente, enfim, toda a nossa história de vida, de mundo, que fez com que a gente fosse quem a gente é e faz com que a gente seja assim, a gente tem uma dificuldade de entender algumas coisas que são muito importantes e essenciais para outra pessoa. E às vezes essas coisas, elas são muito do funcionamento energético. São coisas que passam por como a pessoa foi projetada para funcionar, por coisas que a pessoa ela não tem como mudar. E se você não entende isso, você acha que uma característica do outro é um defeito, quando na verdade é uma característica que precisa ser respeitada.
é uma parte da personalidade da pessoa que precisa ser respeitada. Então, isso, assim, para deixar mais tangível o tipo de energia, né, o tipo energético daquela pessoa. Exemplo, uma pessoa que é projetora ou manifestadora vai ser totalmente diferente de uma pessoa que é geradora. As necessidades, o estilo de vida, cara, é muito diferente. Em relação ao perfil energético, uma pessoa que, por exemplo, tem a linha 1, linha 1, vou colocar linha 1. A linha 1 é extremamente investigativa, pesquisadora, quer ter ali o conhecimento é a base para ela de segurança, o chão que ela pisa, que traz confiança para ela fazer as coisas. A pessoa que tem a linha 2, eu, por exemplo, é muito aquilo que é natural. A pessoa não tem essa coisa. Eu, por exemplo, eu gosto muito de pesquisar, de estudar. Tô falando assim do arquétipo puro, sabe? A pessoa que tem a linha 2, ela tem talentos, coisas que são naturais, que ela não precisa ficar ali pesquisando, estudando, fazendo 1 milhão de cursos. Tem coisas que ela simplesmente sabe. O avô do meu marido, por exemplo, ele não tinha faculdade, ele construiu uma casa. Entendeu? Com, tipo, iluminação, tudo. É natural para ele não precisava de conhecimento técnico para isso, ele sabia como. Então, a pessoa que tem a linha 3, por exemplo, cara, não vai ter paciência de ficar lendo ali o manual. Uma pessoa que é 3-5, porque às vezes tem a pessoa que é 1-3, tem a linha 1 também. Mas a pessoa que ali é a linha 3, ela vai aprender na prática, ela quer aprender fazendo, ela não quer aprender, tipo, indo na faculdade fazer, tipo, 6 anos, 5 anos de um curso, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas são diferentes no funcionamento, na forma como elas funcionam energeticamente. E às vezes a gente tem muitos atritos e conflitos e desentendimentos por esse desconhecimento do funcionamento energético, tanto nosso quanto do outro. Então, se você quiser saber como você funciona energeticamente, aqui embaixo tem o link do meu site que você pode gerar o seu mapa, pode gerar do seu marido, do seu filho, de quem você quiser, tendo a permissão da pessoa. E você tem lá um botão, baixar relatório personalizado. Clique naquele botão, baixa o relatório e salva no seu... vou fazer pipoca. Já tô indo. Salva no seu dispositivo, só tô terminando de gravar, tá bom? Salva no seu dispositivo, só que você não pode aparecer. Eu não exponho... Eu ouvi, amor, seu grito, eu até falei aqui no vídeo. Fiquei super feliz. Eu não exponho meu filho na internet, nas redes sociais. Vários motivos, posso falar sobre isso também se vocês quiserem. Aí deixa nos comentários lá, por que você não expõe seu filho? Por que ele não aparece? E você pode baixar o seu relatório personalizado e daí tu salva no seu computador ou no seu dispositivo. Então é isso, eu te desejo um beijo, vou aproveitar que meu filho veio, tchau!